Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos continuar fazendo um passeio pela literatura brasileira, continuar então a nossa aula a respeito do Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma, obra do início do século XX. Bem, na última aula nós estudamos sobre a biografia do autor, porque isso acaba influenciando na história, e também vimos sobre a primeira parte, que é aquele momento em que ele vai estudar violão e que ele fala sobre o tupi, né? E assim a gente consegue então perceber essa ideia de valorização da nossa cultura. Continuando, nós vamos agora para a parte 2 da obra, que diz assim: seguindo o conselho de sua afilhada Olga, Policarpo compra um sítio e se muda para lá com sua irmã. Ele chama o sítio então de Sossego. Retirado da cidade, surge uma nova paixão em Policarpo, a de estudar botânica e aproveitar ao máximo a terra brasileira, que segundo ele era a melhor. Então, ele consegue sair da internação com a ajuda da Olga e também com a ajuda do professor de violão. E aí a Olga traz essa ideia, né, dele ir então para um sítio, ficar lá descansando, e ele pensa nessa possibilidade de estudar e aproveitar mais esse lado da agricultura do nosso país. E aí, aqui diz assim, ó, nesse finalzinho dessa citação que mostra esse momento: era um velho desejo seu, esse de tirar da terra o alimento, a alegria e a fortuna. E foi lembrando dos seus antigos projetos que respondeu à afilhada: é verdade, minha filha, que magnífica ideia tens tu. E ele então decide ir para o sítio. Bem, nesse contexto, o tenente Antonino Dutra, escrivão, foi até a casa do Policarpo lhe pedir ajuda para a festa da Conceição. O major, que era contrário à política e das suas trocas de favores, nega então essa ajuda. Aqui a gente percebe mais uma crítica do autor nessa obra, porque ele vem falar a respeito das trocas de favores que aconteciam bastante, né? Desse aproveitamento de situações, digamos assim, que o Policarpo era contra, tá? Então, a partir daí, os políticos da área começam a fazer de tudo para prejudicar o sítio que ele está morando, e começam a cobrar taxas, impostos, dificultam a vida dele de várias formas. E, além disso, os lucros que ele estava obtendo lá no sítio eram muito pequenos. Então, ele começou a se desanimar e pensou, então, na possibilidade, na necessidade que o Brasil tinha de uma reforma agrária, mesmo acreditando que isso poderia ser difícil de acontecer. Bem, o que a gente percebe nessa segunda parte, nessa menção a ele sair da cidade e ir para um sítio, né, é uma menção à solidão, que é uma das marcas de Lima Barreto. Ele acaba falando muito a respeito desse tema, tá? E a gente percebe também uma crítica do autor quando nós percebemos a pouca preocupação das pessoas quando se trata de como que o Policarpo estava. A gente percebe ali só o professor e a Olga, sua afilhada, se preocupando de certa maneira, de uma maneira mais direta com ele, né? E isso é uma crítica que o autor nos coloca, porque até que ponto nós estamos nos preocupando com o próximo, né? Com o ser humano. Às vezes a gente vê uma pessoa aqui do lado e a gente não se importa, e não deve ser essa a nossa atitude, né? E sim de preocupação, de se importar com o próximo e de olhar as pessoas buscando perceber o que elas têm de melhor. E é isso que a Olga faz e o professor faz perante o Policarpo, né? E, além disso, o autor também vem nos trazer a valorização da agricultura brasileira, que acaba enfrentando ali alguns inimigos, né, como a corrupção, a necessidade de apadrinhamento, as condições da terra. Mesmo assim, o autor vem trazendo essa ideia de valorização que é necessária. Bem, gente, no que diz respeito à parte 3, olha só. Nesse momento, a gente tem, então, uma menção à revolta da Armada, que era contra o mandato do Marechal Floriano Peixoto. E aí o Policarpo decide ajudar nesse contexto, né? Ele decide ir para defender e ver se consegue algumas mudanças aí no Brasil.
E assim começa a terceira parte. O Policarpo é bem recebido por Floriano Peixoto, mas não é levado a sério em relação às suas propostas, sendo chamado ironicamente, apelidado então de visionário. E aí a gente percebe um contraponto, né, entre as pessoas que olham para o futuro, que buscam coisas boas em relação ao país, que buscam crescer, mas ao mesmo tempo a gente tem aqui um outro lado, né, de pessoas que acham que não é possível e de pessoas que acabam levando as outras de um modo que acaba sendo desvalorizando, né, de certa maneira, o que as pessoas pensam, o que elas sentem, os seus objetivos. E aí a gente vê justamente isso acontecendo aqui nesse momento. Em meio à revolta, ele ganha a patente de major de um batalhão, chamado de Cruzeiro do Sul, mesmo sem ter tido qualquer experiência militar, e enquanto está batalhando, percebe várias injustiças, como prisões violentas e a ascensão social para bajuladores. Além disso, o Policarpo começa a perceber que não é levado a sério e acaba ficando muito mal depois que mata um revoltoso. A gente tem aqui, gente, a percepção de injustiças, né? Prisões violentas que estão acontecendo e que o autor menciona na obra, e também a crítica à ascensão social para bajuladores, o que o Lima Barreto é contra e acaba colocando no romance como algo que acontecia bastante ali naquele início de república. Além desses aspectos, a gente percebe então uma menção aqui do autor ao coração do Policarpo, né? Como mostrando ali um ser humano, porque ele, como estava lá nessa revolta, acabou matando uma pessoa e ficou muito mal por isso, demonstrando ali que existia um sentimento dentro daquele coração. Bem, gente, depois que essa revolta termina, o Policarpo se desilude e percebe que a prática pela qual sempre lutou era apenas uma ilusão. No fim do livro, ele percebe isso. Vendo a escolha aleatória de prisioneiros que iam ser executados, ele se revolta e escreve uma carta para o Floriano Peixoto, denunciando a situação. Mas o Marechal acaba prendendo injustamente o patriota com a acusação de traição da pátria. Com isso, seu antigo amigo Ricardo Coração dos Outros, que é o professor, que olha o nome dele aqui, gente, mostrando uma metáfora a ele se importar com o próximo, né? E sua filha Olga tentam de todo jeito ajudá-lo e procurar pessoas que pudessem melhorar a sua condição, mas ninguém queria ajudar Policarpo, ou pelo medo ou pela ganância. Então, a gente tem aqui novamente um aspecto do Lima Barreto criticando a postura do ser humano quando ele não tem caráter, quando ele não se importa com o outro, apenas com seus próprios interesses financeiros, pessoais, etc. Então, o autor coloca isso aqui novamente para a gente no finalzinho da obra. E aí, eu trouxe aqui uma citação que mostra o finalzinho do livro, onde a Olga pensa então nesse momento, né, a respeito de como que o Policarpo vai ser preso e ali o que ela vai fazer, né, qual vai ser a postura dela. Olga falou aos contínuos pedindo ser recebida pelo Marechal. Foi inútil. A muito custo conseguiu falar a um secretário, o ajudante de ordens. Quando ela lhe disse a que vinha, a fisionomia terrosa do homem tornou-se de oca e sob as suas pálpebras correu um firme e rápido lampejo de espada. Quem, Quaresma? Disse ele. Um traidor, um bandido. Depois arrependeu-se da veemência, fez com certa delicadeza. Não é possível, minha senhora. O marechal não a atenderá. Ela nem lhe esperou o fim da frase. Ergueu-se orgulhosamente, deu-lhe as costas e teve vergonha de ter ido pedir, de ter descido do seu orgulho e ter enxovalhado a grandeza moral do padrinho com o seu pedido. Com tal gente, era melhor tê-lo deixado morrer só e heroicamente num ilhéu qualquer. Mas, levando para o túmulo inteiramente intacto o seu orgulho, a sua doçura, a sua personalidade moral, sem a mácula de um empenho que diminuísse a injustiça de sua morte, que de algum modo fizesse crer aos seus algozes que eles tinham direito de matá-lo. Então, aqui a afilhada dele decide que ele
vai sim, né, para o túmulo, acaba sendo morto, mas ela decide, ela percebe que não tem como influenciar, não tem como fazer muita coisa naquele momento, mas compreende que ele está indo como um guerreiro, como um herói, como uma pessoa que levou consigo a sua doçura, o seu orgulho moral, a sua maneira de ser, o seu grande coração como ser humano. Então, a gente vê aqui a beleza do Policarpo, mesmo no momento da morte, em que a própria afilhada exalta isso e demonstra pra gente que ele foi um grande homem de grande coração e que, apesar de suas ideias bastante utópicas, morreu como um herói por ter lutado pela sua própria pátria, mesmo não tendo sido reconhecido pelos líderes daquela época. E aí a gente percebe um desfecho tristemente irônico, né? Porque o nome do livro já nos mostra isso de maneira proposital, mas a gente sabe que era um desfecho esperado, porque aí a gente tem que fazer uma relação, uma reflexão entre a caminhada de utopia e a amostra da dura realidade. Até que ponto nós conseguimos equilibrar essa ideia da utopia e da realidade, dos nossos sonhos, do que a gente pode conseguir, do que a gente não pode, do que de certa maneira dá para a gente correr atrás ou não. Então o autor ele coloca isso aqui e mostra que feliz ou infelizmente o Policarpo ele estava num contexto em que ele buscava esse crescimento, ele tinha essa utopia na mente, mas ele não estava ali entendendo muito bem o que estava acontecendo no Brasil. Era muita gente contra, era muita gente com seus próprios interesses acima de qualquer coisa. Então, às vezes é necessário a gente parar para pensar um pouco nisso também, porque as nossas utopias podem nos levar a desfechos tristes. Por isso que o autor coloca aqui para que a gente possa refletir a respeito dos nossos sonhos e da realidade e fazer então um equilíbrio em relação a isso. O autor também faz uma crítica à burguesia, né, devido a essa postura de gente que age por interesse, de busca bajular para poder crescer. Então ele acaba fazendo essa crítica também à burocracia, ao pseudo-intelectualismo, como eu falei para vocês. E ele também, mesmo dizendo que o Policarpo é um herói, ele busca fazer uma crítica ao nacionalismo ufanista, que é exagerado, né? E ingênuo, que cega o apaixonado aos problemas do Brasil. E muitas vezes nós temos pessoas hoje, no século XXI, que têm essa postura, que acham que o Brasil tem grandes qualidades, né, que tem muitas coisas a serem exaltadas e acabam ficando cegos aos pontos que precisam ser melhorados, aos aspectos que precisam ser corrigidos. Então a obra também mostra isso. A gente não pode ficar tão apaixonado por determinadas situações e acabar não percebendo os defeitos. Serve até para nossa vida, né? Como pessoa. Você às vezes está tão apaixonado por alguém que cega ali e não olha para os defeitos. Então, o autor coloca aqui para que a gente possa pensar a respeito desse aspecto também da nossa pátria. E o Quaresma se esquece das condições do Brasil, porque ele estava ali tão empolgado com seus sonhos e esquece, né, que o Brasil era um país que há pouco tempo era uma colônia, né, ainda um estado dependente, e isso acaba sendo mostrado nos diversos lugares ali da sociedade. Bem, tem um sociólogo, Florestan Fernandes, que ele diz assim: a descolonização do Brasil nunca se tornou uma realidade concreta. Formas de sociabilização, as condições sociais em que as pessoas vivem e a dependência do Brasil em relação às nações dominantes. Então a gente tem aqui um recorte desse cenário, né? Essa obra traz um recorte justamente desse cenário. E o autor nos traz uma crítica ao preconceito e também nos mostra um lugar belo na literatura, né? Porque ele traz um humor misturado ali com a pena, com a compaixão, um toque ali de comicidade e mostra um protagonista que é louco por inspirar piedade. Acaba trazendo tudo isso ali numa junção para que a gente possa então perceber que em uma obra só é possível falar de todos esses aspectos.
A linguagem é informal, facilitadora, por conta da tendência modernista, né? O tom é coloquial, próximo da oralidade, próximo de como a gente fala no nosso dia a dia, e isso acaba demonstrando a influência jornalística. E, gente, faz um paralelo com a vida do Lima Barreto, né? Porque como agora a gente pode perceber, em toda a obra existem momentos que ele sofre preconceito e aí ele acaba sendo colocado ali como uma pessoa que pode ser comparada ao Policarpo, certo? E ele teve que encarar muitos problemas na sua vida, muitas barreiras sociais, e por isso que ele decidiu então fazer essa obra dessa forma, tá bom? Como uma maneira de mostrar o que ele viveu e o que ele pensava. Como criar nessas condições uma identidade nacional genuína? Em suas ironias, o autor capta o caráter das relações sociais de sua época. Então, o realismo, que é a escola literária antes desse período aqui, ele traz essa necessidade de falar das pessoas, né, de como que elas se posicionam, da hipocrisia, dos interesses e tudo mais. E nessa obra a gente tem esses aspectos também, tá bom? E assim, para finalizar, como a gente pode perceber, como o que eu pude falar para vocês, essa obra aqui, ela faz uma leitura com a grandiosíssima obra Dom Quixote, do Miguel de Cervantes. Por quê? Porque aqui nesse romance espanhol, a gente tem um protagonista que acaba, de certa maneira, delirando em alguns aspectos e sai para fazer o bem e para salvar as moças, né? Com influência dos romances de cavalaria que ele lia. E a gente percebe aí uma postura parecida desses dois protagonistas, né? E isso também soa estranho para as pessoas na obra de Cervantes, da mesma forma que acontece aqui no Lima Barreto. E para finalizar, ele é louco, mas amoroso às causas perdidas, que trazem reflexão para os leitores. Quais são as causas perdidas que nós ainda pensamos em lutar? Essas causas perdidas que precisam ser pensadas e refletidas, como, por exemplo, a honestidade, o respeito, a empatia, os sonhos, a luta pelos nossos sonhos. Para muitas pessoas, isso são causas perdidas, isso não tem mais sentido, né? Mas a gente precisa sempre lembrar que muitas vezes essas causas perdidas é que impulsionam o ser humano a ser melhor, que dão sentido para a nossa vida, e esse é o papel da literatura, tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido, aprendido e gostado dessa obra. Um abraço para todos.